Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel e agora, nesse momento, nós vamos apenas fazer uma pequena retomada sobre as massas de ar que atuam no Brasil, lembrando que são áreas de alta pressão e baixas pressões, que atuam. Então, vamos lembrar que na linha equatorial, bem ao norte do Brasil, nós temos os ventos alísios. Então, todas essas flechas vermelhas que eu desenhei aqui são os ventos alísios, também conhecida como a massa de ar equatorial atlântica. Temos a massa de ar equatorial atlântica, que entra no território brasileiro e também aqui é formada no próprio território devido ao processo de evapotranspiração das árvores, que é a maior floresta do mundo, a floresta amazônica, que é formada no próprio continente, então que é a massa de ar equatorial continental. Características delas, quente e úmida. Nós vimos isso no outro vídeo. Então ela é formada pelo próprio continente aqui, pelas próprias características da cobertura vegetal, proporciona essa massa de ar quente e úmida. Aqui na costa oeste, nós temos a Cordilheira dos Andes, não sei se dá para ler aí, Cordilheira dos Andes, aonde está a barreira física que impede essa saída de massa de ar quente e úmida para o Oceano Pacífico. Vamos lembrar que desse lado aqui, nós temos o Oceano Pacífico, na costa oeste do continente americano. Mas graças à Cordilheira dos Andes, isso impede que a massa de ar equatorial continental saia em direção ao Oceano Pacífico. Então essa massa de ar ela volta para o continente. Onde ela volta? Ela é jogada de volta para a região centro-oeste e região sudeste do Brasil. Nesse momento, nós temos nos meses de janeiro, meses de fevereiro, março, até o início de março, o que nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul. Zona de convergência do Atlântico Sul. Calma aí, professor. Olha só. Nós temos a massa de ar que é a massa de ar equatorial continental, e ela se junta com a massa tropical atlântica, formando as ACAS, A sigla dessa palavra que era usada, nós chamávamos de ZACAS. Não tem nem espaço aqui para escrever. Mas seria isso, não sei se dá para ler aí. ZACAS. Z-C-A-S. ZACAS. As ZACAS é Zona de Convergência do Atlântico Sul, onde a massa de ar a massa equatorial continental se junta com a massa tropical atlântica. Quais as características dessa massa de ar? Quente e úmida também, Elas são formadas, lembrando que a massa equatorial é uma junção dos ventos alísios, ventos do norte, do hemisfério norte, com ventos do sul. Vamos inverter aqui para facilitar melhor para vocês. Então, a massa tropical atlântica, ela já foi no passado uma massa equatorial atlântica. Só que como ela vai no percurso da sua viagem, no seu sentido anti-horário, ela se transforma numa massa tropical atlântica. Viu que mudou a corzinha? Ela se transforma numa massa tropical atlântica e é esse tipo de massa de ar que vai entrar no território brasileiro. É a mais atuante no território brasileiro. Massa tropical atlântica. Bom, ela vem se deslocando, então ela atinge a região sul, toda a região nordeste, chega até a região centro-oeste. E no verão, ela se encontra com a massa equatorial continental. E aí, meu amigo, é chuva praticamente todos os dias. E dependendo dos outros fenômenos que há em outras partes do planeta, como El Niño ou Laninha, a intensidade dessa chuva pode ser maior ou menor. Mas é nos meses de janeiro e fevereiro em que ocorre essa convergência. Duas massas de ar iguais, com as mesmas características, que contribuem para a formação de chuvas. No meio aqui, lembra que eu falei na latitude de 30 graus? Na latitude de 30 graus nós temos a área de alta pressão. A área de alta pressão aqui. É nessa área onde a massa de ar desce seca. Ela desce seca. Não proporciona a formação de chuvas. Porém,
No caso do Brasil, essa massa de ar que desce seca, ela desce no meio do Oceano Atlântico. Até chegar no território brasileiro, ela ganha umidade e ela se transforma numa massa tropical atlântica. No caso do Paraguai, na depressão do Chaco, ou Chaco, ela desce justamente em cima dessa região entre Paraguai e Argentina, chamada depressão do Chaco, área de alta pressão, e essa massa tropical continental é diferente da tropical atlântica. Tropical continental é seca, tropical atlântica, úmida, quente e úmida, aqui quente e seca. Ela atua, ela chega algumas vezes no Brasil, chega. Às vezes ela ganha força e entra no Brasil. E quando ela chega, é período de falta de umidade, período muito seco. E já houve vários momentos no Brasil em que a tropical atlântica adentrou e passou a atingir a região sul, sudeste e até centro-oeste do Brasil. A tropical atlântica é a que interfere menos, mas quando ela interfere, ela causa estiagem, né? Períodos de seca, falta de chuva. Isso pode até, se você não se tratar, não se hidratar, você pode ter sérios problemas. Normalmente, quando chega uma massa tropical continental, os jornais vão falar assim: olha, a umidade do ar está muito seca, cuidado, se hidratem. Quando existe uma massa de ar tropical continental, você olha para o céu não tem uma nuvem, meu amigo. Não tem uma nuvem. Não tem uma nuvem, está tudo limpo. E às vezes a umidade está tão baixa, que devido às partículas que começam a ficar suspensas devido à falta de umidade, falo partículas, o pó mesmo, você vê, parece que o céu está até marrom, né, de tanta falta de umidade que tem no lugar. Tá? E aí, por fim, nós vemos a chegada no inverno da massa polar atlântica, que é uma massa de ar que vem do Polo Sul. Tranquilo? E quando ela encontra, ela se choca normalmente com a massa tropical atlântica, formando a frente fria. Qual que é o símbolo para uma frente fria? Símbolo de frente fria é isso, ó. Quando eu tenho uma frente fria, é isso aqui. Normalmente você vai ver isso aqui, é um triângulo azul, tá? É uma linha com um triângulo azul nas pontas aqui. Esse é o símbolo para a frente fria. Quando você vê um mapa, às vezes pode estar azul, às vezes o mapa pode estar preto e branco, e aí você tem que identificar apenas o sinal. E às vezes quando aparece esse sinal com um triângulozinho, é o sinal para a frente fria, o encontro da massa polar atlântica com a massa tropical atlântica, características diferentes. Tranquilo? Só vou fazer mais um esquema aqui para mostrar a diferença de uma zona de convergência com baixa pressão, uma de alta pressão e uma representação de frente fria. Vamos lá? Tá bem colorido aí? Deu para entender quais são as massas de ar que atuam no Brasil? Equatorial atlântica, equatorial continental, tropical atlântica, tropical continental, massa polar atlântica. Aí eu pergunto, qual a característica de massa de ar que atua, as características de massa de ar equatorial, atlântica ou continental a mesma, quente e úmida. Tropical atlântica, quente e úmida. Tropical continental, quente e seca. Polar atlântica, fria e úmida. Pegou? Pegou, né? Vamos lá, acho que sim, né, pessoal? Vamos lá. Aí aqui eu vou ter que lavar a lousa, né? De tanta cor que tá aqui. Então, primeiro exemplo, zona de convergência pode ser dois tipos de zona de convergência, a CIT e a ZACA. Tá? A CIT, zona de convergência, nós temos zona de convergência a zona de convergência intertropical, que nós chamamos de CIT,
zona de convergência tropical. Principal característica aqui, encontro dessas massas de ar do hemisfério norte e hemisfério sul, formam-se as chuvas, né? Então as massas de ar, vamos fazer vermelho aqui, elas têm uma característica em comum, que é massa de ar quente e úmida, fazendo a formação de nuvens, chovendo depois, é claro que elas descem, né? Elas descem seca. Tranquilo? Isso é uma zona de convergência tropical. Um outro tipo de zona de convergência, né? Aqui são os ventos alísios. A característica formada pelos ventos alísios, massa de ar equatorial, quente e úmido, né? Tanto a continental quanto a oceânica, atlântica, são essas massas de ar que elas se encontram. Do hemisfério norte e hemisfério sul, ventos alísios, quente e úmido. Esse é um exemplo de zona de convergência. Massas de ar de mesmas características que se encontram. Nós temos também a zona de convergência do Atlântico Sul. Conhecido como ZACAS, tá? A abreviação disso é ZACAS. Qual a característica delas aqui? Vou colocar mais, né? É a massa de ar. É a massa de ar equatorial mais a massa de ar tropical atlântica. Mais a massa de ar tropical atlântica. Esses dois tipos de massa de ar têm uma característica em comum, também é quente e úmida. As duas são quente e úmida, tá? Uma pode ser mais quente que a outra, sim, mas elas possuem semelhanças em temperatura por serem quentes e úmidas, forma, no caso, o encontro da massa de ar equatorial com a massa de ar tropical, tá? E aí você tem as formações também de nuvens, as grandes correntes e as grandes precipitações. Tudo isso é o que nós chamamos também de baixa pressão. Baixa pressão. Baixa pressão por quê? Porque o ar está leve e está subindo, formando nuvens. Baixa pressão associado com chuva, tá? Baixa pressão, o ar sobe. Tranquilo? Depois da baixa pressão, nós vamos representar aqui a alta pressão. Vamos lá? Alta pressão.
Característica da alta pressão: dispersa a massa de ar. Então, toda vez que a massa de ar está descendo, imagina, ela está descendo seca aqui, tá? Ela já ficou fria no meio do caminho. Ela ficou fria, esfriou. Ficou densa, né? Pesada. Ela vem descendo. E quando ela desce seca. É isso aí. A área de alta pressão não propicia a formação de nuvens. Não favorece a formação de nuvens. Não favorece. Aqui você vai ser dispersor de ar. Não tem como formar nuvem. O ar está descendo. Área de alta pressão. O ar está descendo. Tá? Alta pressão. Qual a característica de áreas de alta pressão? Ar seco. Ar seco. Áreas desérticas. Deserto, savana, a caatinga, o tipo de clima tropical que nós temos na caatinga é um fato que ocorre por causa de uma área de alta pressão que tem em pleno sertão nordestino. Tem uma área de alta pressão, uma descida, uma descida de massa de ar que faz com que disperse e não ocorra a formação de nuvem. O ar é seco, é desértico. Regiões de savana, tá? Uma dessas savanas é a caatinga, no Brasil, né? A caatinga é um tipo de savana brasileira. O cerrado é um outro tipo de savana também. Tranquilo até aqui? Esse tipo de área de alta pressão. Normalmente as áreas de alta pressão ocorrem, uma característica muito comum, latitudes de 30 graus norte para o hemisfério norte e 30 graus sul para o hemisfério sul. Isso é uma característica muito comum das áreas de alta pressão. Elas descem nessa faixa latitudinal. Para encerrar, tem a área de alta pressão na zona polar, mas eu vou aqui, que é a descida de massa de ar das regiões mais frias do planeta, e aí o ar lá fica denso, não tem jeito, vai descer, que é o Polo Sul e Polo Norte. Mas vamos aqui falar agora sobre um outro tipo de baixa pressão, que nós já falamos em outro momento, que é a frente fria, né? O ar é tão denso, que favorece. Aqui nós temos uma massa de ar polar, massa de ar polar atlântica, vamos pegar o caso brasileiro. E do outro lado, nós temos o encontro dessas duas massas, que é a massa de ar ou a massa tropical. Ela pode ser tanto atlântica quanto continental. Normalmente a massa de ar tropical continental. Atlântica, perdão, falando continental, é a massa de ar continental. Atlântica, perdão, massa de ar tropical atlântica. No choque das duas massas, quando essas duas massas se encontram, são características diferentes. O que acontece? Essa é a mais leve, essa é a mais densa, a massa de ar sobe, a massa de ar sobe, ela passa por cima da massa de ar frio, formam nuvens, densas nuvens, né? Vai formando as nuvens, e quando ela vai passando por causa dessa massa de ar tropical atlântica quente e úmida, vai condensando as partículas de água nessa massa de ar e ocorre a precipitação, chuva ou neve, dependendo da região do planeta que nós estamos falando, tá? E aí nós temos aqui esse tipo de baixa pressão
conhecido como frente fria. Característica da frente fria: temperatura está quente, choveu, está quente, e aí vem uma chuva e traz o frio. Essa é a característica de uma frente fria. Tranquilo, frente quente, muito raro acontecer. Para ser uma frente quente, deveria ter uma temperatura elevada, uma temperatura fria, tá frio, chove e traz o calor. Muito raro, tá? Gente, um forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos aí.